primeiro com o processo do liquidificador. No liquidificador eu vou colocar 3 cenouras médias, elas estão picadas, lavadas, 4 ovos, meia xícara de óleo de soja e 2 xícaras de açúcar refinado. Esse processo eu vou levar no liquidificador, batendo até o açúcar dissolver por total e a cenoura também ficar bem moída. Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento. A tampinha do fermento, a medida dela é sempre 1 colher de sopa. Se você não tiver colher medidora, é só você utilizar a tampinha do fermento, que é a medida certinho. E eu vou misturar o fermento. E aqui eu vou adicionar o líquido da cenoura. Eu sempre coloco assim no fouet para ver se não vai cair nenhuma cenourinha, um pedaço, que às vezes não bate direito e cai um pedacinho da cenoura. Agora é só misturar. O meu forno ele já tá pré-aquecido. Quando eu falo forno pré-aquecido 180 graus, eu tô dizendo que o nosso forno, a gente sempre tem que aquecer ele em 220, 230 graus. E quando a gente for colocar o bolo no forno, a gente coloca a temperatura dele para 180. Aí você vai fazer a pergunta: ah, mas ele não vai estar em uma temperatura muito alta para colocar o bolo? Não, porque quando eu abrir o forno, ele vai cair a temperatura. Então, ela vai estar chegando a 180. Só misturar bem. Gosto sempre de estar misturando com o fouet. Essa minha forma, ela tá untada somente com margarina, tá? Ela não tá untada com farinha de trigo por causa que eu não gosto que crie uma casca. Eu posso untar com margarina ou desmoldante. Essa minha massa, ela sempre sobra um pouquinho nessa forma aqui. Essa forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro. E ela sempre sobra um pouquinho, aí eu coloco um pouquinho em outra forma. Vai em forno pré-aquecido 180 graus. Eu não vou dizer quanto tempo, porque cada forno tem seu tempo, porém não abro o forno antes de 35 minutos. Aqui o meu bolo já está assado, ó. Me rendeu essas 2 formas, a de 25 centímetros e essa daqui de bolo inglês, tá? Sempre me rende isso daqui. Quando eu coloco numa forma de 30 centímetros piscina, ela me rende uma forma só, tá? Agora eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Ainda tá quente, tá? Esperei esfriar somente uns 15 minutinhos, tá bem quente, na verdade. Ó. Ele já tá soltinho por conta da margarina. Tá quente. E agora eu vou fazer a cobertura. Aqui eu tenho 1 xícara de achocolatado de boa qualidade. E aqui eu tenho meia de açúcar. Eu coloquei os dois na mesma xícara, porém eu pesei a quantidade de açúcar e a quantidade de chocolate em pó.
Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de margarina. Vou misturar tudo. 50 ml de leite. Vou misturar tudo e vou levar ao fogo até ficar uma cobertura líquida.